Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Olha, vou confessar, hein? Tava quase cancelando essa live, mas pensei assim, por que não, né? Quando a gente quer alcançar certas coisas, certos objetivos, a gente precisa tomar certas atitudes que às vezes é difícil, né? Mas enfim, tô aqui e hoje o que eu vou querer falar com vocês hoje é o seguinte: como melhorar, como deixar suas refeições mais saborosas no seu dia a dia, como fazer com que nossa família, enfim, aprecie mais as suas refeições, como são, né? Então hoje aqui eu vou falar para vocês como fazer isso, né? Mas antes de tudo, antes de começar a falar o que eu vou fazer, o que dicas que eu vou dar, pega um papel, pega uma caneta e anota tudo aí para depois não esquecer, tá? Mas esse vídeo vai ficar gravado e vou deixar salvo lá para você lembrar e não esquecer do que eu vou dizer hoje, beleza? E o que eu quero começar dizendo? Que eu aprendi a cozinhar com 10 anos de idade. Era uma criança ainda. Quando eu aprendi a cozinhar, a minha mãe começou a me ensinar a fazer arroz. Então eu fazia o arroz lá, né? Fritava a cebola. Só que como eu era criança, minha mãe tinha medo muito que eu lidasse no fogão e tal. Então eu acabava que ela picava a cebola e eu mal dava aquela douradinha na cebola e já colocava o arroz. Então aí colocava o sal, então ficava aquele arroz meio de doente, sabe? De hospital, meio sem graça, sem muita, enfim, não muito saboroso, né? Mas enfim, mesmo assim, a minha mãe nunca falou assim: não, tem que deixar assim, tem que deixar fritar desse jeito, tem que deixar desse jeito e outro. A minha mãe nunca me disse assim que eu não poderia fazer o arroz daquele jeito, ela simplesmente deixava eu fazer do jeito que eu achasse melhor, né? E com 10 anos de idade, eu era uma criança ainda. Então, as primeiras coisas que comecei a fazer no fogão, na cozinha da minha mãe de casa, foi o arroz, né? Aí depois do arroz foi vindo outras coisas e tal. E foi aí que o meu interesse na cozinha foi crescendo, eu fui me interessando cada vez mais em querer cozinhar, em querer saber preparar outras coisas além do trivial, além do feijão, do arroz, ou de um legume refogado, ou de um assado, coisa e tal, né? E, enfim, demorei, mas esse ano eu concluo minha faculdade de gastronomia, graças a Deus, muito feliz. E resolvi dar esse pontapé inicial de estar aqui no meu perfil ensinando você que talvez não saiba cozinhar, assim, cozinhar, fazer pratos assim incríveis e tal, ou faça só o básico, ou eu conheço pessoas que não sabem cozinhar nada, nem fazer um arroz, né? Então eu decidi que a partir de hoje não, mas essa semana que eu comecei as postagens, eu vou começar a fazer conteúdos que te ajudem pessoas, ajude talvez você que não saiba fazer grandes invenções ou que tenha dificuldade em cozinhar, dificuldade em como preparar certos pratos, ou você tem interesse em fazer coisas diferentes na cozinha. Então, a partir de agora, a partir de hoje, eu vou começar a postar conteúdos aqui no meu perfil para você saber como melhorar, como deixar mais saborosa as suas refeições nos seus dia a dia. Talvez nos encontros de amigos você preparar aquele prato diferente e tal. Enfim, então, né, já entrei no assunto falando como que eu comecei a cozinhar, quando que eu comecei e tal, eu vou falar o seguinte para você.
para vocês. Se vocês costumam usar aqueles temperos prontos, sabe, industrializados, aqueles de tabletinho, aqueles de pacotinho, daquelas certas marcas assim, como não estou sendo patrocinada, não tem por que citar marca aqui, né? Saiba que isso não é o ideal. Por quê? Porque são temperos industrializados. Eles contêm mais químicas, mais, enfim, coisas que não são naturais, que não vêm da terra, não vêm da natureza. E então deixa o seu alimento gostoso até, mas com sabor mais artificial, não é mesmo? E eu vou dizer para vocês que quando eu comecei a usar temperos naturais nas minhas preparações e tal, bem antes de começar a fazer a gastronomia. Só que eu vou dizer para vocês que quando eu comecei a usar mais temperos naturais, tipo isso aqui, pimenta do reino, louro, essas coisas assim, o curry, né? Quando eu comecei a usar esse tipo de tempero, as minhas refeições, os meus preparos começaram a ficar muito melhor mesmo, de verdade. E eu comecei a falar para minha mãe, você só usa temperos artificiais, esses temperos não, além de que contém muito sódio, não faz bem para a saúde, deixa o alimento não com um sabor mais artificial, não é mesmo? Como se tivesse comprado lá uma pizza congelada lá do mercado, ou uma lasanha congelada que foi feita, enfim, não fica tão gostoso. Então, a partir do momento que eu comecei a usar esses temperos, começou a ficar mais saborosas as minhas refeições. Só que quando eu comecei também a usar os temperos frescos, eu não trouxe aqui nenhum tempero fresco, mas tipo manjericão fresco, alecrim fresco, tem o tomilho, tem o louro. Esse louro que eu tenho aqui, ele é desidratado, né? Mas tem o louro fresco também. Quando a gente usa esses temperos frescos, gente, vocês não têm ideia de como o alimento ele fica muito mais saboroso. Parece que, enfim, não sei explicar, mas é uma coisa muito mais gostosa. Parece que tem vida aquele alimento, não é uma coisa artificial, não é igual comer algo igual um salgadinho que você compra, né, no mercado, que é artificial, cheia das coiseiras lá, do que você comprar algo que é preparado em casa. Esses temperos, eles dão a grande diferença nos seus preparos. Eu separei, listei alguns temperos que geralmente eu uso, tenho o costume de usar no meu dia a dia, e eu listei alguns aqui, eu vou dizer para que cada um deles serve, como que você pode usar e coisa e tal. Então, se você ainda não pegou papel, caneta, lápis, alguma coisa para anotar, corre lá, pega o papel e caneta, que eu vou começar a falar que temperos são esses. Além desses que eu já mostrei, né? O que eu comecei a listar aqui, o curry, que foi esse aqui, esse pozinho aqui amarelo. Eu até tava lendo os ingredientes dele, e os ingredientes que eles têm é farinha de milho enriquecida com ferro, aí tem cúrcuma, feno grego, pimenta do reino, coentro, canela, mostarda, gengibre, cravo, louro, pimenta, calabresa e cominho. Não tem nada industrializado aqui, tudo são temperos naturais, né? Que provavelmente tudo em pó aqui, no gengibre em pó, canela em pó, que foi feita uma mistura que, inclusive, se você seguir esses ingredientes que contém aqui no rótulo, dá até para fazer em casa, comprar um pouco de cada ingrediente e fazer essa mistura e preparar na sua própria casa. Mas no que dá para usar o curry? O curry dá para usar para temperar carnes, carne vermelha, frango, peixe, pode ser para sopa,
Sopa fica maravilhosa. Eu não sei aqui quem que gosta de sopa, mas eu sou amante da sopa. Então, eu faço um caldeirão da bruxa quando vou fazer sopa. Coloco curry, coloco chimichurri, coloco louro. O louro eu só usava para fazer, não colocava no feijão. Depois comecei a colocar o louro na sopa. Gente, fica simplesmente uma delícia a sopa. Se você, eu não gosto muito de louro, mas experimenta, gente. Na cozinha a gente precisa experimentar os alimentos. Às vezes a gente não vai com o cheiro, talvez, de um alimento, não vai muito com, parece que o sabor não é muito interessante, mas é falta de costume às vezes. Não usar no seu dia a dia certos tipos de alimento, certos tipos de tempero, e a gente acaba não tendo o costume de usar. Mas enfim, o curry pode ser usado nessas coisas, na carne vermelha, peixe, frango, legumes refogados e também em sopas. Fica maravilhoso. E o que eu tava pesquisando, e até lembrei que estudei na faculdade ano passado, sobre a cúrcuma. A cúrcuma é o mesmo que o açafrão da terra, né? E ele é amarelinho, eu não tenho a cúrcuma aqui. Mas ele é amarelinho e é da mesma cor, é um pouco mais clarinho que o curry. E ele dá pra usar nas mesmas coisas, só que dá para fazer uns marinados também com açafrão, que é açafrão da terra ou cúrcuma, né? Usa em legumes, usa enfim, em carnes, as mesmas coisas do curry. O que muda às vezes é um pouquinho os ingredientes, que é feito que nem o curry, ele é feito daqueles ingredientes que eu acabei de citar. Já o açafrão da terra, ele é parente do gengibre. Ele é tipo uma raiz, que você pode talvez comprar a raiz do açafrão da terra e ralar ele igual rala o noz moscada e colocar nos seus preparos, ou já comprar ele em pó, né? Que também é mais fácil, tá? Mais acessível e, enfim, eu acredito que vai pagar mais barato no mercado. Mas o açafrão da terra, ele é só o açafrão ralado em pó que você pode usar nessas preparações que eu falei aqui. E a pimenta do reino, o que eu descobri na faculdade sobre a pimenta do reino, gente? Essa pimenta que eu tenho aqui é em pó, já tá em pó, já comprei ela assim. Mas na faculdade a gente não usa ela em pó, a gente usa ela, os grãos dela, e a gente moe ela na hora para colocar na carne, nas preparações assim. O sabor é outra coisa, é outra coisa. Porque aqui ela foi processada, né? Aqui a pimenta do reino que tá em pó, ela foi processada, foi moída e tal. Então ela já perdeu um pouco do sabor dela. Agora, se você compra a pimenta do reino inteira, sem tá moída nem nada, e você usa nas suas preparações e moe na hora a pimenta do reino, ou também tem pimenta, tem lá no hotel, eles usam a pimenta do reino inteira em algumas carnes. Gente, é outro sabor, diferente do que você usar a pimenta já, comprar o pacotinho de pimenta moída já em pó, do que você moer ela na hora. O sabor é outro, completamente diferente. Então, para quem gosta de pimenta, na carne principalmente, na carne vermelha e tudo mais, a pimenta do reino moída na hora é maravilhosa, é 1000 vezes melhor, 1000 vezes melhor. Eu garanto isso. Se você não costuma usar a pimenta do reino moída na hora, eu não tenho aqui ainda o moedor, né, de pimenta, mas eu pretendo comprar esse moedor para fazer uso da pimenta e moer ela na hora, sem comprar ela em pó. É outra coisa maravilhosa. E a pimenta do reino não precisa ser usada só em carnes. Você pode usar em salada, em refogados. Teve uma vez que eu fiz um refogado de chuchu e coloquei a pimenta do reino. Nossa, deu outra cara pro chuchu. Enfim, deu outro sabor no chuchu, né? Mas também não dá pra exagerar, porque um pouquinho da pimenta ela já é ardidinha e tudo mais. Então tem que dar uma moderada ali pra não ficar muito,
muito fortes, né? Se eu preparo ali com a pimenta. Outra coisa, falei aqui do manjericão fresco, mas também tem o manjericão desidratado. Porém, esses temperos que são desidratados ou que nem usam em pós, eles já perdem um pouco o sabor. É diferente, é como você comer certos alimentos que você come cru e vai comer cozido, já perde um pouco dos nutrientes e um pouco do sabor também. Mas não significa que não seja, né, que perde a eficácia, que não vai dar o sabor. Porém, quanto mais fresco for o seu tempero, melhor, mais saborosa vai ficar a sua refeição. E então eu separei aqui, eu listei aqui também o manjericão. Eu já até eu fiz um vídeo de como saborizar o sal com o manjericão. Depois eu posto lá de novo esse vídeo nos stories para vocês verem, para quem não viu, como saborizar o sal com o manjericão. Mas enfim, o manjericão, ele é 1001 utilidades. Você pode usar ele em saladas, com carnes. Aquela salada capestre, se eu não me engano é esse nome. É uma salada de origem italiana e que vai tomate, né? Você pode ser o tomate em rodelas, cortado em rodelas, ou pode ser o tomatinho cereja com mussarela de búfala ou com queijo branco, também pode ser um dos dois, mas com mussarela de búfala, manjericão e tomatinho cereja, gente, uma delícia. E além também que dá para fazer com manjericão um molho pesto, que é de origem italiana, molho pesto que eu inclusive postei, né, na sexta-feira, um tipo de molho pesto para ser feito, colocar em massas, né, que nem foi feito, tava lá no vídeo, uma massa com um molho de pesto, né, é outra opção de tempero, porque o molho pesto, você prepara uma carne grelhada e joga o molho pesto por cima. Gente, é maravilhoso, que eu digo assim que tanto na gastronomia, nas aulas que eu tive ano passado, que eu vou ter esse ano, tanto lá no hotel, como eu vejo os chefes preparando essas carnes com esses temperos, eu fico assim deslumbrada com o sabor, com o cheiro, com a textura, né? Porque o alimento não é só preparou e comer e pronto, acabou. Não. A gente tem que aprender a apreciar o alimento antes mesmo de levar ele à boca. Você tem que sentir o cheiro. Antes de você comer um alimento, pare para sentir o cheiro do alimento, para sentir que tempero que tem esse alimento, que tempero que tem essa carne, essa massa, sinta o cheiro. Nossa, que cheiroso! Na hora que você colocar na boca para mastigar, mastigue assim, sentindo o sabor, a textura, se tem maciez, dependendo se tem crocância, enfim, para depois sentir o sabor realmente. Gente, quando a gente aprende a comer o alimento dessa forma, nossa, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, porque depois a gente fica assim, não sabe mais comer assim, aquela coisa rápida, ponto e comi e acabou e pronto, acabou, né? Não. Quando a gente aprende a apreciar o alimento antes de levar para a boca, é um caminho sem volta, gente. Principalmente quando a gente começa a usar os temperos naturais nos alimentos e começa a ficar assim uma coisa muito melhor, muito mais saboroso, né? Então agora eu falei do manjericão, eu listei aqui também o alecrim. O alecrim é outro tempero que eu não sabia usar ele, não sabia onde usar, de que jeito usar. Quando eu aprendi a como usar o alecrim, eu vou dizer assim que eu me apaixonei pelo alecrim. Porque o alecrim, eu também eu fiz um vídeo ensinando como aromatizar o azeite com o alecrim, né? Dá para aromatizar o azeite com o alecrim e com o manjericão também. Com o manjericão dá para ser o manjericão e o alho, né? E o alecrim, eu fiz um vídeo ensinando como que a gente pode saborizar, aromatizar o azeite com alecrim. Gente, vou dizer que fica uma delícia o azeite saborizado. Fica muito bom mesmo. E o alecrim a gente usa nas carnes, né?
Eu comecei a usar o alecrim no peixe, no filé de frango grelhado. Eu deixo ele ali com alecrim, coloco ali cúrcuma, enfim, coloco alguns temperos e deixo marinando ali junto com o alecrim. Gente, fica uma delícia. Depois você pega aquele frango e grelha ele ali na frigideira ou onde você achar melhor. Fica uma delícia, um frango com alecrim. Gente, é muito bom, é uma delícia. Se você não tem costume de usar o alecrim no seu dia a dia, nos seus preparos, eu digo, use o alecrim, principalmente no frango. O alecrim dá para usar, ele é usado mais em carne vermelha. As pessoas começam a usar, usam, né, em carne vermelha, mas quando eu comecei a usar no filé de frango, gente, uma delícia. Usem, abusem do alecrim, porque, olha, me apaixonei por ele. Não sabia o quão bom é o alecrim. Então, enfim, comece a usar se você ainda não tem costume de usar o alecrim, né? O outro que eu também listei aqui é o chimichurri. Chimichurri, ele é um tempero, é uma mistura, assim, de vários temperos juntos, né? Igual é o curry, mas ele é um tempero um pouco mais apimentado, ele contém pimenta ali, né? Então, se acabar abusando demais, a comida fica meio apimentada, meio forte, enfim, mas ele é algo que dá para usar nas carnes também. Se vocês perceberem, todos os temperos aqui que eu falei, que eu tenho falado, dá para usar em todos os tipos de carne, né? Mas aí vai depender. Depender se será que fica bom num legume, numa sopa, numa salada. Aí tem que ver a variação ali e tal. Experimentar também, porque às vezes dizem, não, esse tempero não é bom para salada. Mas se você usar e achar que fica gostoso, que fica bom, por que não? Por que não? Não tem assim, não pode, não é assim que faz, não. Na cozinha, a gastronomia é uma arte, a gente inventa e, enfim, como fazer os pratos, como preparar. E eu tô aqui para dizer de que jeito vocês podem usar, né? Certos temperos, certos alimentos, de que jeito, como, né? E não do jeito certo. Desse jeito é o certo, desse jeito é errado, tá errado, não pode. Por que não? Cada um prepara suas refeições do jeito que achar melhor. Mas eu tô aqui para dizer para você como usar, aonde usar, de que jeito, porque vai ficar bom, porque eu já testei, porque eu já experimentei, porque eu já vi que desse jeito fica bom, então eu aprovo, mas pode ser que você não ache interessante. Enfim, tudo é um teste, tudo a gente vai testando. Eu também listei aqui o noz moscada, que é outra coisa que eu não tinha costume de usar. Comecei a usar e fica realmente maravilhoso os preparos com noz moscada, só que a noz moscada ela é muito forte, né? Você compra ela inteira, né? É uma bolinha assim, inteira, e rala só um pouquinho. Coloca na carne, coloca noz moscada, além de usar nos preparos salgados, dá para usar em doces também, que fica muito bom. Só que tem que dar aquela maneirada, porque a noz moscada, se colocar demais, acaba que, enfim, não vai ficar forte o seu preparo, né? E, enfim, gente, essas foram algumas dicas de como você melhorar suas refeições no seu dia a dia, a como preparar as suas carnes e deixá-las mais saborosas, sei lá, as suas sopas, os seus preparos, enfim, do seu dia a dia, né? E lembrando também de como uma seguidora perguntou lá se estava certo ou errado temperar o arroz só com sal e tudo mais. Enfim, se tempera. O sal ele não é um tempero, ele só potencializa o sabor do alimento, né? E se o arroz não tiver com um tempero ali de uma cebola, de um alho, ele só vai ficar com um sabor mais vai acentuar mais o sabor do arroz mesmo, né? Sem ter um tempero. Então, quero deixar isso para vocês, essas dicas, que possa ser útil para quem usar esses temperos que eu falei, essas dicas que eu dei aí. Faz em casa, tira foto,
posta, me marca, para eu saber que essas dicas foram boas, foram úteis para vocês. Beleza? Era isso. Obrigada, minha gente.